Olá, seja bem-vindo às novidades do Acelerato. Eu me chamo Thiago e hoje vou apresentar o que desenvolvemos nos últimos dias. Bom, o primeiro item é a permissão para editar e excluir apontamentos, né? Então agora os usuários, eles podem ter a permissão de editar e excluir os próprios apontamentos, sejam eles retroativos, quando do mesmo dia, tá? Então, em configurações do cadastro do usuário, aqui em licenças, né, eu vou fazer a opção, selecionar a opção de editar o papel do meu usuário. E na permissão, no combo gestão de apontamentos, nós teremos aí as novas duas opções, as duas permissões, que é editar apontamentos retroativos e editar meus apontamentos. Com essas permissões, os usuários terão a possibilidade de editar apontamentos que foram realizados e também atuações. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, nos tickets como que vai ficar. Então no ticket, na aba demanda, nós temos aqui a atuação do usuário fulano, onde ele pode vir realizar o ajuste do seu apontamento. E também nós temos o histórico desse apontamento agora aqui na aba de apontamentos. Então foi realizada uma alteração aqui no apontamento do usuário fulano, né, o tempo ele foi para 5 horas e 17 minutos, foi editado pelo usuário Thiago no dia 14, às 15 horas. E eu também posso ver agora os apontamentos que eles foram excluídos. Então, caso eu tenha a permissão de realizar a edição de apontamentos, eu vou ter a possibilidade de visualizar aqui também os apontamentos que foram excluídos. Então, quando eu clicar, a plataforma ela vai identificar para mim os apontamentos que eles foram excluídos aqui por vermelho, né? E aí eu clico para visualizar o histórico, o status dele vai estar excluído, o usuário que fez essa exclusão, o dia e a hora dessa exclusão, tá? Outro item também que nós realizamos foi a permissão para remover seguidor nas ideias públicas. Então, caso você selecione ou inclua lá algum usuário como seguidor numa ideia, sem querer, que pode acontecer, agora você tem a possibilidade também de remover esse usuário, caso você tenha permissão. Então, também em licenças aqui, né, eu vou editar o papel do meu usuário, e no combo de ideias públicas, eu vou ter a opção de remover seguidor das ideias públicas. Então, caso o usuário ele tenha essa permissão setada no cadastro do papel dele, em qualquer ideia pública, né, nós vamos conseguir visualizar aqui ó, o xizinho para realizar essa edição, essa remoção. Então, eu vim aqui para tirar o Thiago, o usuário Thiago Neves, e aí o sistema ele vai me perguntar, ele vai me questionar se eu realmente desejo executar essa ação. Então, caso eu confirme, o sistema ele vai gravar essa confirmação no log, né, no histórico do meu ticket, e vai remover o usuário aqui como seguidor da ideia. Outro item também que nós realizamos foi algumas melhorias no WhatsApp. Então, uma delas é a criação de tickets automaticamente, né? Então, agora ficou muito mais fácil de você gerir e registrar todas as conversas que você tem com o seu cliente final ali no WhatsApp. Lembrando que essa melhoria ela só estará disponível para quem tem um WhatsApp contratado. Então, em configurações gerais, no combo de WhatsApp aqui, eu vou ter a opção de abertura de chamados, né? Caso eu deixe a abertura de chamados automaticamente ao iniciar uma conversa ativa, selecione a opção sim, o sistema ele vai me questionar se o e-mail ele deve ser obrigatório para a abertura desse chamado ou não. Então, o usuário que eu não tenho cadastrado no meu sistema ainda, ele entra em contato com o meu time de suporte, né? E aí a automação ela vai questionar se o e-mail é obrigatório. Caso você coloque aqui que sim, o sistema ele vai questionar o e-mail do usuário e aí com esse e-mail fornecido nós vamos criar o ticket. Caso não, nós não vamos criar o ticket para usuários que ainda não têm cadastro na plataforma, tá? Então no nosso cenário aqui nós deixamos o e-mail obrigatório, então eu quero que o meu usuário que ainda não teve um contato comigo, não tem um cadastro, ele forneça o e-mail para aí sim eu realizar esse cadastro e criar um ticket para ele ali. E eu também posso aqui em configurações, fazer a edição desse ticket criado. Então, qual vai ser o título do ticket, qual é a categoria, qual é o tipo de prioridade desse ticket
que vai ser criada automaticamente. Aqui nós temos um exemplo de uma conversa com o usuário ainda que ele não estava cadastrado na plataforma. Então ele mandou uma mensagem, né, um olá, para saber aí com a minha equipe de suporte. E a integração interna, ela já vai questionar o e-mail, porque eu coloquei que eu quero saber o e-mail desse usuário lá no meu parâmetro. Então ela questiona, olá, por favor, forneça seu e-mail para continuarmos. Sem um e-mail válido, não será possível prosseguir com seu atendimento. Então o usuário ele fornece um e-mail válido, né? E aí automaticamente nós criamos um ticket e enviamos também para o usuário para ele ter acesso a esse ticket, para visualizar qual foi o histórico, né, a descrição desse ticket criado e acompanhar também o desenrolo desse suporte que ele teve ali com o meu time. Aqui nós temos uma visão do cliente, né? Então, como que chega esse ticket para o cliente, né? Foi gerado um ticket para dar andamento ao seu atendimento, onde ele vai conseguir ter acesso após se cadastrar. Também nós enviamos o e-mail para ele realizar o cadastro na plataforma. E aí, após esse cadastro, ele acessar o ticket, ele vai conseguir verificar aqui na descrição desse ticket toda a conversa que ele teve com o meu time, né? Fica registrado ali para a segurança de ambas as partes. E aí, seguindo com as melhorias do WhatsApp, nós temos o responsável pela conversa. Antes nós não tínhamos a visão de quem estava conversando com quem, então qual usuário estava conversando com outro usuário, né? Qual agente estava atendendo, um usuário final. Então aqui agora nós já conseguimos verificar qual é o usuário que está aqui conversando com o meu cliente final, quantos agentes estão em atendimento e quantos agentes podem nos ajudar no atendimento. Então, em configurações também de WhatsApp, só que agora em customizações aqui, eu tenho a opção de atribuir um responsável automaticamente. Como funciona esse parâmetro? Quando o usuário ele me manda uma mensagem, meu cliente final ele me manda uma mensagem e o meu agente ele envia uma mensagem para esse cliente, automaticamente ele é atribuído como responsável dessa conversa. Aqui nós temos um exemplo, né? No caso automático e também no caso manual. Aqui na conversa, o meu agente ele vai ter essa visão para se tornar responsável pelo atendimento, manualmente também. Então, ele ainda não quer mandar a mensagem, mas ele sabe que aquela conversa ele vai cair ali para ele, na fila dele, e ele quer se tornar manualmente ali responsável por essa conversa. Então, ele vai clicar aqui, e a partir do momento que ele clicar ou enviar a mensagem, se tornar responsável automaticamente, nós vamos inserir o avatar dele aqui na conversa, né, do lado direito. Então, do lado direito é o agente, do lado esquerdo é o avatar do meu cliente final. E também ele vai ter a opção agora de desatribuir essa responsabilidade do atendimento. Então, caso ele clique em desatribuir essa responsabilidade, né, nós voltamos para a opção aqui de se tornar manualmente e retiramos essa flag, esse avatar dele aqui do lado, identificando que esse contato, né, essa conversa não tem mais um responsável. E toda essa ação nós vamos gravar no log da conversa, tá? E aí, seguindo, né, com a ideia do responsável, para atender alguns clientes que utilizam as filas de atendimento, como alguns clientes que nós temos aqui, nós criamos também os gatilhos de responsáveis. Então, em conversas, lá em configurações conversas, gatilhos de conversas, nós teremos agora a aba chatbot, que é a aba onde nós fazemos a configuração do chatbot, de toda a automação ali do primeiro atendimento, e também agora a aba responsáveis, onde eu vou dizer para o sistema que quando o agente Vinícius ele se tornar responsável de uma conversa, eu quero que essa conversa automaticamente ela vai para a equipe comercial, que é a fila do Vinícius, onde vai estar somente o Vinícius ali e o administrador para visualizar, né, com quem o Vinícius está conversando, como está sendo o atendimento e a fila do Vinícius. Outro item também, e último, é os campos obrigatórios para as demandas. Então, agora nós podemos, sim, colocar campos obrigatórios para a demanda. Então, meu usuário, para ele abrir uma demanda agora
eu tenho a possibilidade de falar para ele que ele deve informar um campo ali, a categoria, o tipo de ticket, e também para finalizar uma demanda, ele deve me informar quais são os dados que eu preciso, né? Então, eu quero saber qual é a prioridade, qual que é o esforço dessa demanda, para ele aí sim conseguir realizar a finalização de um ticket de demanda, tá? Então, aqui, em configurações, campos de tickets, nós temos agora a opção demanda, né? Aqui eu dou um exemplo para abertura, e aí eu posso colocar aqui o campo categoria, tipo de prioridade e tipo de ticket, eles devem ser obrigatórios na abertura. E para finalização a mesma coisa, tá? Então, campos de finalização do ticket, eu quero saber lá a data limite, quero saber o esforço, né? Eu quero que ele preencha a lista, quero que ele preencha a release, que essa demanda ela está vinculada, quero saber o valor de negócio dessa demanda, né? E aí eu posso deixar esses campos obrigatórios para ele finalizar. Então, para ele finalizar, ele deve me informar esses dados aqui para conseguir seguir aí com o processo do ticket. Aqui nós temos um exemplo de abertura. Então, o usuário está fazendo a abertura aqui de uma demanda e agora ele deve me informar o tipo de ticket, né, obrigatório, o tipo de prioridade, a categoria. Caso ele não faça a inserção desses dados, nós não vamos realizar a abertura dessa demanda, perdão, até ele informar esses dados aqui para nós. E na finalização a mesma coisa, tá? Então, para finalizar, ele vai ter que me informar aqui qual é o valor de negócio dessa demanda, qual é o esforço, né? E aqui nós deixamos uma identificação no tooltip para ele informando que é obrigatório para finalizar o ticket a informação desse dado aqui. E após salvar, ele vai conseguir realizar a finalização desse ticket, tá? Bom, esses foram os itens entregues pelo Acelerato. Muito obrigado e até a próxima.